forte, aleluias, glória a Deus. Deus está aqui, amado, amém? Antes de você sentar, saia do seu lugar, cumprimente as pessoas e abençoe essas pessoas. Elas precisam escutar a sua voz. Deus escolheu você para abençoar essa pessoa. Diga palavras de bênção, diga como você está contente de ver ela esta noite aqui, em nome de Jesus. Saia do seu lugar e abençoe as pessoas, pelo menos 10, amado, pelo menos 10. Glória a Deus. Amém. Vamos nos nossos lugares. Deixa eu ir ligando aqui meu computador. Glória a Deus. Tudo bem com vocês? Tá frio hoje, hein? Ontem estava pior, né? Ontem estava pior, meu Deus do céu. Mas Deus é bom. E se você está aqui esta noite, é porque o Senhor tem algo maravilhoso para mim e para você. Estamos aqui, amém, amados? E o Senhor tem algo maravilhoso para nós. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia ou ligasse o seu celular no teu aplicativo da Bíblia. Vamos começar com uma primeira leitura da Palavra de Deus para esta noite em Hebreus. No capítulo 13, não é o texto principal desta noite, mas é um texto muito importante para a gente começar a falar do que o Senhor colocou no nosso coração, amém? Hebreus capítulo 13, no versículo 8. Todos acharam, amém? Glória a Deus. Diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Amém, amados? Diga assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse texto, amados, ele tem também uma confirmação dele em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 8, que diz que Jesus Cristo é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Em Apocalipse 1:11 também diz que ele é o alfa, o ômega, o primeiro e o derradeiro. Ou seja, Jesus, ele é Deus, ele é a segunda pessoa da Trindade, e ele sempre esteve atuando em toda a história. Existem pessoas que, até mesmo dentro da igreja, que imaginam que Jesus, ele apareceu no Novo Testamento, e que a história de Jesus começa no Novo Testamento, mas não é, irmãos. O nosso Jesus, ele está em todo o tempo na Bíblia atuando, e o fato mais conhecido que nós temos é dos evangelhos, os 4 evangelhos no Novo Testamento, e depois algumas atuações ao longo de Atos. Mas Jesus Cristo está exemplificado com símbolos, figuras, em toda a Bíblia, que apontava para o retorno dele, né? E também a atuação direta dele. E no Evangelho de João, no começo, no primeiro capítulo de João, diz que ele é o verbo, e no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada seria feito. Então esse é o Jesus, ele habitou entre nós, ele se fez carne. Então em João, no Evangelho de João, está falando exatamente sobre Jesus e sobre a divindade de Jesus, e que ele estava atuando antes, no Velho Testamento também. E é interessante que no Terça Mais nós falamos muito sobre isso, nós falamos sobre uma palavra que pouca gente conhece, que é teofania. E a teofania é a manifestação de Deus,
aos homens, e pode ser em formato de pessoa, pode ser em formato de anjo, pode ser em formato de pomba, né? A gente vê a atuação do Espírito Santo e exemplificado como pomba no batismo de Jesus. Mas no Velho Testamento nós temos a manifestação de Deus para com os homens, mas na mesma Bíblia diz que, em João 1,18, diz que ninguém viu a Deus, porque é impossível para o homem absorver tudo que Deus é, em toda a sua plenitude, em tudo que Ele é, em tudo que Ele é capaz de ser. O homem não é capaz de suportar conhecer a Ele. O único homem que fez isso era Adão e Eva antes da queda, porque eles estavam na plenitude da semelhança e imagem de Deus. Então eles sim conheceram a Deus em toda a sua plenitude, mas depois da queda do homem isso não foi possível. Nós temos uma experiência com Moisés, e Moisés queria tanto conhecer a Deus, porque ele falou, a palavra de Deus diz que ele falou com Deus face a face. Mas a face com Deus de Moisés e Deus não era em toda a plenitude que Deus era, porque Moisés não ia suportar. E teve uma vez que Moisés quis conhecer mais a Deus, e Deus o colocou numa fenda de uma rocha, e na insistência de Moisés queria conhecer mais a Deus, e aí Deus o coloca numa fenda, numa rocha, e diz assim: Moisés, eu vou passar por entre as rochas, e eu vou colocar a minha mão sobre a fenda, e aí você vai poder ver a minha bondade quando eu passar. Então o único aspecto que Moisés viu a Deus na sua plenitude foi a bondade de Deus, e Deus tem muitos aspectos. Então foi a única coisa que Deus concedeu de suportável para Moisés, foi conhecer a bondade dele. Mas nós temos a manifestação de Deus no Velho Testamento, e isso na verdade é chamado de cristofania, Jesus se manifestando no Velho Testamento em forma de Deus, mas também em forma de homem ou de anjo, para falar com algumas pessoas. Então nós temos a manifestação de Jesus Cristo no Velho Testamento, nós temos a manifestação de Jesus no Novo Testamento, no ministério pessoal mesmo de Jesus, o que nós costumamos dizer Jesus encarnado, Jesus no ministério mesmo dele, terreno, e depois a manifestação de Jesus pós-ressurreição. Então nós temos a atuação de Jesus em todos os planos da Bíblia, no Velho Testamento, no Novo Testamento, e ainda Jesus continua atuando nos dias de hoje. Amém, amados? Você pode dizer assim: Jesus, ou melhor, vamos começar, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amém, amados? Vamos lá para Josué, o livro de Josué no Velho Testamento. Nós vamos ver uma primeira manifestação de leitura desta noite, no livro de Josué, no capítulo 5, no versículo 13 em diante. A palavra de Deus, ela é cheia de escritas que diz que o anjo do Senhor, e aí quando se fala no anjo do Senhor, é a manifestação de Deus teofanicamente ao homem. Mas, como nós dissemos, não é possível para o homem suportar o Deus Pai em toda a sua plenitude. Então, nós temos a manifestação de Jesus Cristo em algumas passagens. E aí nós vamos começar com algumas passagens, e Josué no capítulo 5 é a nossa leitura da noite, que diz assim, Josué 5:13. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e o adorou, e disse:
que diz meu senhor ao seu servo? No 15, então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. Ora, no capítulo 6:1, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, eu tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. Amém, amados? Daqui em diante, esta figura celestial vai passar algumas orientações para Josué, para que ele venha a vencer esta guerra contra Jericó. Só que hoje nós não vamos no fato da vitória de Josué sobre Jericó. Nós vamos nos ater ao fato da apresentação dessa figura espiritual na vida de Josué. E a figura dessa pessoa na vida de Josué, neste momento, é o próprio Senhor Jesus. É uma manifestação de Deus em carne para Josué, mas na figura de Jesus, chamado Cristofania. E como é que nós podemos afirmar isso? Pastor, por que se afirma isso? Por que os estudiosos, os teólogos afirmam isso? Por causa de algumas características desse texto, irmãos, que são bem peculiares. Primeiro, quando Josué pergunta para este homem que está com uma espada desembainhada, a figura dele é uma figura imponente, muito alta, posicionada junto a Josué, que faz com que Josué pergunte para ele: você é dos nossos ou é dos nossos inimigos? Porque Josué provavelmente se sentiu vulnerável diante daquela pessoa que estava com uma espada desembainhada. A espada estava pronta para ser usada. E Josué provavelmente estava naquele momento, não estava esperando um inimigo, um ataque, nada. E a figura dessa pessoa era uma figura muito predominante. Então isso faz com que Josué pergunte para ele: eu estou frito ou eu estou cozido? Eu perdi ou eu vou ganhar? E a postura da resposta nos faz entender que esta pessoa era a própria figura de Jesus Cristo. Por quê, pastor? Então vamos lá. Primeiro, ele não está se apegando ao fato de ser do jogo do inimigo ou ser posicionado em ser amigo de Josué. Ele diz: não, eu sou o príncipe do exército do Senhor. Ele se mostra superior a toda aquela situação, porque lembrando, irmãos, essa situação aqui, o Josué, ele já tinha passado o Rio Jordão, já estava com um exército novo, todas as pessoas que eram guerreiros, que tinham saído do Egito, tinham morrido no deserto. Era um exército feito de pessoas novas, pessoas que nasceram no deserto, e eles tinham acabado de ser circuncidados, porque ninguém tinha sido circuncidado. Então o Senhor renovou aqui a aliança novamente com todo o exército de Israel, e tudo novo, tudo novato, tudo gente nova. E aí agora Josué precisa ter uma estratégia de Deus para vencer Jericó. Josué não tem a certeza se estes homens, se esses meninos novos, se esses soldados novos estão realmente preparados para vencer essa batalha. Então ele precisa, ele tem uma palavra de Deus, ele tem a promessa de Deus de uma vitória, mas existe ainda uma insegurança da parte de Josué. O que fazer para vencer a cidade de Jericó? E aí se posiciona o príncipe do exército do Senhor.
dada a predominância dessa pessoa, dada o porte dessa pessoa, Josué reconhece uma figura celestial. Em algumas versões vai estar escrito o anjo do Senhor. Então Josué se prostra e adora. Irmãos, primeiro, a identidade dessa pessoa celestial é definida com o título de príncipe do exército do Senhor. Primeira coisa. Segundo, Josué se prostra e adora. O que mais chama atenção é que esta figura celestial aceita adoração. A palavra de Deus diz que nós não devemos adorar, nós não devemos nos prostrar e oferecer adoração a nenhum outro Deus a não ser o Senhor. Em Êxodo 20 nós temos esse registro, em Deuteronômio 5 nós temos esse registro, que somente a Deus adorarei, somente a Deus se prostrará, somente a Deus prestará culto de louvor e adoração. Então, o fato deste ser celestial aceitar adoração, confirma que ele é Jesus Cristo. E assim que Josué se prostra e o adora, ele aceita essa adoração. Depois, Josué pergunta: qual é a orientação que o Senhor tem para me dar? E assim que Josué pergunta, o príncipe do exército do Senhor diz assim: tira a sua sandália do teu pé, porque o lugar que você está é santo. Ora, aquele lugar era dos cananeus. Aquele lugar era lugar de pessoas idólatras, pessoas que adoravam outros ídolos. Então a terra em si não era santa, mas o fato de aquele ser celestial estar ali, aquele lugar se tornou santo. Então nós temos a manifestação da identidade de Jesus Cristo nessa passagem. E aí, logo em seguida, Josué obedece e assim o faz. Isso nos faz nos lembrar, no livro de Êxodo, no capítulo 3, quando Josué, ou melhor, quando Moisés, ele vê a sarça ardente, ele escuta a mesma coisa, dizendo assim, ó: tira as sandálias do teu pé, porque o lugar que tu estás é santo. Então nós temos a manifestação de Jesus Cristo aqui, evidentemente, no Velho Testamento. Mais um detalhe importante, logo em seguida, no capítulo 6, nós vemos aqui, ó, dizendo que Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, estavam preparados para a guerra, ninguém saía, ninguém entrava, ela estava sitiada. No versículo 2 diz assim: então disse o Senhor a Josué. Então, quando se posiciona no texto aqui, o Senhor nosso Deus, porque a palavra para Senhor aqui é Deus. Então, quando ele começa a responder, ele diz assim: eu tenho dado na sua mão. Então ele não está dizendo: ô Deus me mandou aqui para dizer para você que você vai ter vitória. Não, ele diz assim: eu tenho dado na sua mão. Então Josué estava perante Jesus Cristo. Irmãos, quando Jesus encontra com a gente, Jesus tem intenção de fazer algumas coisas na nossa vida. Jesus está atuando aqui em todos os tempos, está transformando, está tocando, está mudando a vida de muitas pessoas. Aqui nós temos a figura do Josué precisando de uma orientação específica, porque Deus já tinha falado com ele lá atrás, mas aqui ele está pronto para entrar na guerra. E aí quando Jesus nos encontra, é porque ele quer fazer uma grande obra na nossa vida. Amém? Diga assim: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Irmãos, nós vemos a mesma manifestação de Jesus na vida de Agar, em Gênesis capítulo 21. Não precisa abrir a tua Bíblia lá, porque não vai dar tempo da gente ler todas as passagens, mas quando Agar fica numa situação de morte,
do filho que ia morrer, porque ela foi expulsa da casa de Abraão por Sara e por Abrão. Ela está com um filho dela, o Ismael, e aí ela vê a água termina, ela não tem mais esperança, ela está com um menino passando fome e sede, ela coloca o menino num determinado lugar, e ela se afasta, porque ela estava no deserto, não tinha água, não tinha comida, e ela falou, eu vou morrer, e eu não quero ver o meu filho também morrer, então ela colocou o filho dela longe dela. E aí nós temos, naquela passagem, que o anjo do Senhor bradou com uma grande voz, não faça isso. E todas as vezes que nós vamos ver o anjo do Senhor, com essa personificação no texto, é Jesus Cristo. E aí nós temos a mesma presença de Jesus dizendo assim, ó, eu não tenho morte para você, o teu futuro não acaba aqui, eu estou definindo um futuro para você e para essa criança. Então nós temos a manifestação de Jesus na vida de Agar, o próprio Jesus aparecendo para Agar e trazendo para ela no momento onde ela achava que era morte, destruição e o final da vida dela e do filho dela. Nós vemos Jesus Cristo trazendo uma esperança para ela e vida para ela e para o filho, e ainda trouxe promessas para ela. Então nós temos mais uma vez a manifestação de Jesus no Velho Testamento. Se nós formos ver em Êxodo 18, quando Abraão recebe 3 pessoas, e ali está dizendo que um deles era o Senhor, ali é Jesus Cristo. Jesus estava manifestando em carne para Abraão, e naquele momento Jesus trouxe uma palavra de nascimento do filho de Abraão, porém Sara era estéril. E aí foi quando Sara dá risada, e aí o próprio Jesus diz assim, porque você riu, o menino vai se chamar Riso, que é Isaque. E é o próprio Jesus, é a manifestação de Jesus no Velho Testamento. Todas as vezes que Jesus aparecia é porque havia uma necessidade de uma confrontação e existia uma necessidade de uma mudança de vida das pessoas que estavam envolvidas. Quando Abraão foi imolar Isaque, que bradou uma grande voz dizendo assim, não faças isso ao menino, porque hoje sei que temes a Deus. Porque quando Deus pediu para Abraão sacrificar Isaque, a mensagem era, toma o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas, e sacrifica-o no lugar que eu vou te mostrar. Então, o coração de Abraão tinha mudado e estava amando mais o filho que Deus deu do que o próprio Deus. E aí na hora do sacrifício, quando Abraão está obedecendo totalmente, a voz que vem dali, irmãos, é a voz de Jesus falando com Abraão. Então Jesus mais uma vez no Velho Testamento manifestando a presença dele. Como eu falei também, Moisés teve um encontro na sarça ardente, e Deus falou com Moisés, através da sarça ardente, e ali, Jesus precisava confrontar Moisés, porque Moisés estava com fracasso de vida, Moisés estava achando que a vida dele não ia acontecer mais nada, na questão do povo de Israel. E Jesus apareceu a Moisés para mudar a história da vida de Moisés e para libertar o povo. Tudo isso, irmãos, nós podemos ver que é a cristofania acontecendo no Velho Testamento. Quando nós temos a morte dos primogênitos em Êxodo, e que nós vemos o anjo da morte passando pelo Egito para matar os primogênitos,
Nós temos a figura do anjo da morte, irmãos, é a própria manifestação de Jesus aquela noite. Era o próprio Jesus manifestando a atuação dele naquela noite. E para quem não tinha a marca do sangue, do sacrifício dos cordeiros, era a morte dos primogênitos. Mas para quem tinha a marca do sangue nas portas e nos umbrais, era vida, salvação e uma nova esperança. Então, quando nós nos encontramos com Jesus, nós temos esperança de uma vida nova. Quando nós encontramos no Velho Testamento também, no livro de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, na fornalha de fogo ardente, aparece uma quarta pessoa andando com eles. E a figura dessa quarta pessoa, segundo os próprios executores da pena, é que ele era como uma figura de um filho de Deus. Era o próprio Jesus andando com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ali eles precisavam de vida, eles precisavam de salvação, e Jesus estava andando com eles ali na fornalha de fogo ardente. Tudo isso, irmãos, no Velho Testamento. Se nós formos falar da mãe e do pai de Sansão, nós vamos ver também a manifestação de Jesus ali, porque primeiro ele aceitou o sacrifício que os pais fizeram para ele. E aí quando o pai de Sansão pergunta para ele, mas qual é o teu nome, para que eu saiba que tudo que você está falando é verdadeiro? E aí ele diz assim, por que você pergunta o meu nome, se você já viu que é maravilhoso? Um dos nomes de Jesus é maravilhoso. E assim que ele respondeu isso para o pai de Sansão, ele sumiu. Também podemos falar sobre Jesus no encontro com Gideão. A mesma coisa, quando Gideão oferece sacrifício, ele aceita a adoração. Então é a manifestação de Jesus na vida de Gideão, num momento tão importante que Gideão precisava. Deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus está pronto para aparecer e se manifestar a você, se você estiver passando por dias difíceis, por dias complicados, por dias sem esperança, por dias que você perdeu a sua fé, por dias que você precisa decidir coisas que são grandes na tua vida, Jesus está pronto a se manifestar de uma forma mais poderosa ainda do que você conhece. A palavra de Deus diz que nós devemos conhecer e prosseguir a conhecer este nosso Deus. Nós precisamos conhecer melhor esse Jesus que nós servimos. Nós precisamos conhecer melhor a Jesus que nós acabamos de adorar aqui, que nós dissemos, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o meu bem mais precioso. É Jesus, irmãos. Jesus é muito mais do que a gente possa imaginar, muito mais do que o mundo possa achar que ele já escutou falar de Jesus, e nós que somos crentes, que somos cristãos, que lemos a Bíblia, Jesus é muito mais ainda do que nós podemos pensar na nossa mente pequena, irmãos. Jesus é maravilhoso. E Jesus, quando encontra conosco, irmãos, Jesus tem transformação para fazer na minha e na sua vida. Nós falamos aqui todo no Velho Testamento, mas quando Jesus também apareceu em vida no ministério dele, todas as pessoas com que Jesus se encontrou, Jesus trouxe alguma transformação na vida dessas pessoas. Na mulher samaritana, Jesus trata a frustração afetiva e a frustração de uma vida toda, tentando encontrar um marido, mas uma vida de prostituição e adultério. Mas quando ela encontra com Jesus, Jesus muda a vida dela. Ela era uma excluída social, ela era uma excluída espiritual, ela era uma pessoa não benquista na sociedade, e ela tinha toda uma vida paralela. Mas quando ela encontrou com Jesus, ela se tornou a primeira a divulgar quem Jesus era, porque ela entendeu que ela tinha encontrado Jesus Cristo, e ela volta para a cidade para contar o que ela encontrou. Quando nós nos encontramos com Jesus, Jesus muda aquilo que precisa ser mudado na minha vida e na tua vida.
Irmãos, nós não encontramos com Jesus, é Jesus que nos encontra. É porque às vezes a gente fica procurando tantas outras coisas, e às vezes a gente não acha que a gente vai encontrar com Jesus, mas Jesus se encontra conosco e mostra o que precisa ser mudado na nossa vida. Amém, amados? Mais uma coisa, irmãos, olha só, Nicodemos, com toda a religiosidade dele, ele se encontra com Jesus de madrugada. Está lá em João capítulo 3, ele se encontra com Jesus de madrugada porque ele não quer ser visto com Jesus, mas ele tem grandes questionamentos a fazer com Jesus, ele tem grandes perguntas, ele quer resolver algumas dúvidas que ele tem, mas ele não tem coragem de se encontrar com Jesus à luz do dia, porque ele não quer se associar a Jesus. Mas depois de uma conferência que ele tem com Jesus à noite no secreto, Jesus muda a religiosidade de Nicodemos, Jesus muda o intelecto de Nicodemos. Então Jesus está pronto a se encontrar com aqueles religiosos e intelectuais e teólogos para mudar a forma com que ele vê o próprio Jesus. E Nicodemos se torna um dos seguidores mais fiéis de Jesus. Foi ele que ajuda Jesus e José de Arimateia depois para enterrar o corpo de Jesus. É Nicodemos que dá todo o suporte, porque um dia ele se encontrou com Jesus e Jesus mudou o foco da vida dele. Nós temos Zaqueu, também excluído da sociedade. Excluído porque ele era um homem que trabalhava com impostos, um publicano, e naquela época quem trabalhava com impostos, os publicanos, eles eram taxados como injustos e como amigos de Roma. Mas quando Jesus encontrou com Zaqueu, Jesus disse assim: Zaqueu, desce depressa, porque convém que eu esteja com você esta noite na sua casa. Irmãos, Jesus pega os excluídos, Jesus pega aqueles que não estão vivendo mais em sociedade, Jesus pega aqueles que não são mais aceitos, que são taxados, e Jesus dá o valor devido para essas pessoas, restaurando a dignidade e a sociedade da pessoa. Quantos de nós, irmãos, vivíamos excluídos da sociedade? Quantos de nós tínhamos uma vida à parte, muitas vezes no álcool, muitas vezes nas drogas, muitas vezes no submundo do crime, e hoje estamos vivendo em sociedade e em família, porque Jesus nos restaurou. Jesus, Ele faz isso. Eu estava vendo o testemunho de um amigo nosso aqui da igreja esses dias, e aí ele começou a contar, e ele dizia assim, pastor, eu era conhecido como Satanás. Falei, misericórdia, irmão, que apelido, hein? Eu era conhecido como Satanás, porque era terrível, pastor. E aí ele começou a contar tudo aquilo que ele fazia antes de conhecer a Jesus. Mas um dia ele conheceu a Jesus, e ele falou, eu não posso perder esse Jesus. E aí ele foi na companheira dele e falou assim, é o seguinte, eu conheci a Jesus, e eu vou seguir esse Jesus, e se você não quiser seguir esse Jesus, você fala hoje, porque eu não vou largar Jesus, e se você não quiser, então, segue a sua vida, mas eu vou seguir a Jesus. Aí a companheira dele disse, não, eu quero Jesus sim, e eu vou com você. Essa pessoa está aqui, é do acolhimento. E ele diz assim, pastor, eu não posso largar Jesus, porque eu sei de onde eu saí, eu sei quem eu era antes de Jesus. Então toda vez que pode ser que bata algum desânimo, alguma coisa na minha vida, eu olho para trás e eu lembro quem eu era, e eu falo assim, eu não posso sair desse caminho, e aí eu volto a me firmar nos caminhos do Senhor. Foi o que aconteceu também com a mulher do fluxo de sangue, também estava excluída da sociedade, excluída da família, excluída da vida espiritual, mas um dia ela conseguiu tocar na orla da veste de Jesus, sem identificar quem ela era,
e de Jesus saiu virtude que a curou. E aí Jesus faz agora ela viver em família e em sociedade. Irmãos, quando Jesus nos encontra, Jesus restaura tudo que precisa ser restaurado na minha vida e na sua vida, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Mas nós temos também, irmãos, o próprio Pedro que foi restaurado. Primeiro Pedro foi restaurado de uma vida bruta, de uma vida truculenta, porque Pedro era assim, irmão, Pedro é pau, pau, pedra, pedra, e Pedro era teimoso, mas persistente. Mas um dia, ele negou a Jesus, e aquilo deixou ele totalmente destruído, com remorso, com sentimento de culpa. Mas Jesus se coloca do lado de Pedro, e diz assim: Pedro, tu me amas? E aquele Pedro, detonado, destruído, porque negou a Jesus antes da morte dele, agora está com Jesus após a morte dele. Esse Jesus diz assim: tu me amas, Pedro? E o Pedro diz assim: eu te amo, mas você sabe quem eu sou. E Jesus diz assim: apacenta as minhas ovelhas. Mais uma vez, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro está ainda destruído, cabisbaixo. Eu te amo, Jesus. Mas esse eu te amo, você sabe que eu te traí. E Jesus ainda assim diz assim: cuida das minhas ovelhas. Sabe, irmãos, mesmo que a gente fale com Jesus, mesmo que a gente, na nossa perfeição humana que a gente tenta ser, a gente vai falhar com Jesus. A gente vai pisar na bola com Jesus. A gente, no nosso orgulho, a gente vai dizer: não, eu nunca vou fazer isso, como Pedro falou que nunca ia fazer, mas a gente faz. E às vezes a gente entra na igreja cabisbaixo, detonado, destruído, não consegue nem adorar o Senhor, porque a gente lembra daquilo que a gente fez, que a gente falou para Jesus, que a gente nunca mais ia fazer. E Jesus, esta noite, pergunta para nós: Marcos, tu me amas? João, tu me amas? Diego, tu me amas? Raquel, tu me amas? Vinícius, tu me amas? Emerson, tu me amas? Pedro, tu me amas? Jesus não desiste de nós porque nós erramos com Ele, irmão. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário por todos os nossos pecados. E ainda que nós continuemos sendo pecadores, porque nós falhamos, porque somos falhos, ainda que nós dissemos que nós não vamos fazer e vamos lá e acabamos fazendo no momento de ira, no momento de raiva, no momento de brutalidade, ou no momento de fraqueza, e às vezes a gente acaba saindo da presença de Deus. Jesus está pronto para sentar do nosso lado e perguntar: você ainda me ama? Mas muitas pessoas deixam de vir na igreja, deixam de estar na presença de Jesus, deixam de vir buscar a Ele, porque acham que Jesus não ama mais. E a bem da verdade é que Jesus não desistiu de nós, Jesus nos ama. O endemoniado gadareno era um homem também excluído da sociedade, excluído de uma vida espiritual, excluído da família. Mas Jesus um dia encontrou esse endemoniado, e agora ele não é mais endemoniado. Agora é um homem que eu faço na minha mente fértil, assim, eu fico pensando, né? Quando Jesus encontrou com ele, as pessoas diziam assim: esse é doido, ele mora em túmulos. E aí uma hora os demônios pegam, jogam ele no fogo, depois jogam ele na água, depois jogam ele na pedra, e ele vive desse jeito, ele vive todo machucado, e ele vive nos buracos, nos túmulos, porque ele é doido. E aí Jesus encontra com ele. Quando Jesus encontra com ele, os demônios se manifestam não para destruir a vida do gadareno, mas dizendo assim: Jesus, o que nós temos contigo? Olha, não chegou a nossa hora ainda. E aí Jesus fala: sai todo mundo. Quando os discípulos voltam para encontrar com Jesus, eu, na minha mente fértil, o gadareno que agora não é mais endemoniado.
A gente chama ele de endemoniado gadareno, mas ele não é mais. Ele está sentado diante de Jesus de óculos, cabelo penteado, camisinha fechada, né? Se tivesse terno, ele estava de terno, e está assim, ó, escutando Jesus atentamente. E ele é um dos que fala assim: Jesus, deixa eu te seguir. E ele seria um dos discípulos de Jesus mais fiéis, porque olha o que Jesus fez nele. Aí Jesus diz assim: não, filho, fica aqui. Fica aqui. E ele se tornou um dos grandes evangelistas daquela região. Jesus também encontrou com pessoas depois da ressurreição dele. A Tomé, Jesus tratou o ceticismo, a incredulidade e o medo de falhar. Tomé, vem cá, toca aqui do meu lado, veja a minha mão furada. Isso aqui é verdadeiro, isso aqui é certo, isso aqui já deu certo. O plano de Deus deu certo, Tomé. Então Jesus atuou depois da ressurreição tratando vidas. Jesus também tratou depois da ressurreição a Estevão, quando estava morrendo apedrejado porque estava pregando o evangelho. O próprio Jesus, Estevão apedrejado, caído no chão. Ele vê a figura de Jesus do lado dele, dando esperança de uma vida eterna. Então Jesus tratou o próprio Estevão antes dele subir aos céus. O Jesus, pós-ressurreição, apareceu para Saulo no caminho de Damasco, para tratar um homem que era religioso, que era muito zeloso pela religião judaica, mas que estava totalmente equivocado em relação a quem Jesus era. E Jesus aparece para ele, e ele cai, e se torna cego, e fica cego por 3 dias, e quando ele cai, ele pergunta: quem és tu? E Jesus diz assim: eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Então mesmo que as pessoas possam perseguir Jesus, Jesus pode encontrar com elas, e Jesus pode transformar elas em pessoas valentes dentro do evangelho. Paulo se tornou um dos grandes apóstolos que fez com que a propagação do evangelho fosse aumentada e a igreja fosse expandida. Você conhece o Paulo? Mas eu queria dizer que em Marcos capítulo 1, no versículo 40, tem um encontro de um leproso com Jesus. Os leprosos eram excluídos da sociedade, excluídos de uma vida espiritual, excluídos de uma vida econômica. Eles tinham uma doença que era considerada a pior doença da época. E quando se identificava lepra numa pessoa, ela saía do convívio familiar. E ela tinha que viver em leprosários. E era vigiado pelas autoridades, eles não podiam sair, eles tinham horário de sair. Eles tinham horário para fazer mendicância, para pedir ajuda em algumas cidades. E se eles fossem pegos fora desse horário, eles poderiam ser apedrejados até a morte. E quando eles se encontravam com as pessoas de longe, eles tinham que dizer: leproso, leproso, para que as pessoas pudessem ter a chance de se afastar dele. Eles não podiam chegar perto de nenhuma pessoa. Só que eles pediam comida e pediam doações. E as pessoas levavam até um determinado lugar, depois se afastavam, e aí sim eles iam lá e pegavam. Olha a vida dessas pessoas. A lepra, irmãos, é conhecida como o verdadeiro pecado na vida do homem, que destrói a dignidade, destrói a vida em sociedade, destrói a vida em família, destrói o emprego. É o pecado. O pecado pode destruir a vida de uma pessoa totalmente. E essa pessoa,
Esse leproso de Marcos capítulo 1 é uma pessoa que não tem contato físico com ninguém, uma pessoa que não tem o abraço da família, não tem o abraço da esposa, não tem abraço do filho, não tem um contato próximo com ninguém. Em Marcos capítulo 1, no versículo 40, ele aparece diante de Jesus, e ele manifesta a fé que ele tem em Jesus, porque esse leproso, ele podia ser leproso, mas ele conhecia quem era Jesus, e ele diz assim, Jesus, se o Senhor quiser, bem podes me curar. No que Jesus manifesta, irmãos, dizendo assim, sim, eu quero. E Jesus toca no leproso. Irmãos, não era permitido tocar no leproso. Ninguém chegava perto do leproso. Jesus oferece toque para quem perdeu o toque. Jesus oferece um abraço para quem perdeu o abraço. Jesus oferece contato físico para quem não tem mais contato físico. Irmãos, como nós somos dependentes disso. É por isso que nós aqui, nós falamos sempre, levanta, sai do teu lugar, vai abraçar, cumprimenta a pessoa, porque na manifestação dos irmãos, aqui acontece cura. Não é só quando nós estamos orando aqui, não, irmãos. Aqui na manifestação dos irmãos, abraçando e cumprimentando as pessoas, Deus se manifesta trazendo cura. Porque palavras são lançadas, apertos de mãos acontecem, abraços sinceros acontecem, porque em Deus nós temos a restauração do toque físico, o toque verdadeiro, o toque de amor, o toque que transforma, irmãos. E aqui Jesus está restaurando novamente na vida dessa pessoa o toque físico, e imediatamente a palavra de Deus diz que este homem foi curado. Nós temos a manifestação de Jesus no Velho Testamento. Depois nós falamos da manifestação de Jesus em vida, que nós chamamos muitas vezes de Jesus encarnado. A gente não gosta muito dessa palavra, né? Mas Jesus encarnado. E depois nós temos a manifestação de Jesus pós-morte e ressurreição. E nós estamos nessa fase de Jesus pós-morte e ressurreição. Então Jesus pode te tocar essa noite. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você pode dizer isso? Em Hebreus, no capítulo 13, diz que Jesus é o mesmo ontem, o mesmo hoje e eternamente. Este Jesus que tratou Josué quando ele precisava vencer uma grande batalha, é o mesmo Jesus que está aqui. Você tem uma grande batalha essa semana, irmão? Tem? Edson, diga assim, Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Na tua vida, Deus vai te abençoar essa semana, porque Jesus está aqui, amém? Glória a Deus. Jesus se encontrou com Agar quando ela estava quase para morrer com o filho. Eu não sei se você está nessa fase, mas muitas pessoas que estão numa fase difícil, como o sobrinho da Hermê, essa semana conheceu a manifestação de Jesus através das nossas orações, e Jesus livrou ele da morte. Amém, amados? Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu não sei qual é a tua causa, eu não sei qual é a tua necessidade, e eu não sei o que Jesus precisa fazer por você esta noite, porque você pode dizer, não, eu já conheço Jesus, mas Jesus, Ele quer se manifestar de uma forma mais íntima ainda com você, porque nós precisamos continuar conhecendo quem é Jesus. Jesus é o mesmo ontem, hoje
e eternamente. Entendemos pela palavra de Deus a manifestação de Jesus no Velho Testamento. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Entendemos a manifestação de Jesus no ministério terreno dele encarnado aqui. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós vimos a manifestação de Jesus pós-morte e ressurreição. E é o que nós vivemos, é a fase pós-morte e ressurreição. Então Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, amém? Eu não sei qual é a tua causa, eu não sei se você está triste, eu não sei se você precisa aumentar a sua fé, eu não sei se você estagnou na sua fé e você acha que nada vai mais acontecer na tua vida, eu não sei se você precisa de um milagre, de uma cura. Jesus está aqui e é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Jesus pode te tocar, porque quando Jesus encontra conosco, Jesus transforma a nossa vida. Você pode ficar em pé? Eu quero que você escute uma canção que diz assim, ó: tocou-me, Jesus tocou-me, e de paz ele encheu o meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Eu quero que você feche os teus olhos. Eu quero que você converse com Jesus. Jesus está aqui.